criança, menino, em Altamira. Criança não ficava mais brincando na rua porque a gente sabia que se ficasse sozinho era um alvo, né, fácil de ser viciada, né? Então, assim, era um terror em toda a cidade. Eles abriam mão dessa diversão que antigamente era inocente, que não tinha problema, porque eles tinham medo. Eu me lembro de tudo, como se ele tivesse saído de casa ontem. Ele saiu de casa, era 2 horas da tarde, né? Ele tinha combinado com os amigos dele para ir buscar manga. Depois do almoço, depois de meio-dia, aí aquela juventude, aquela meninada foi tomar banho no Igarapé, né? Aí me chamou para tirar manga em outro lugar, né? Pegou a chinela dele, só a camisinha na costa e pegou a estrada e veio, né? Só que ele não chegou na chácara. Elas eram deixadas no mato para sangrarem até morrer. Antes, elas eram emasculadas. Emasculação é a retirada por completo da genitália, pênis, a bolsa e o conteúdo da bolsa. Por que mataram? O que é que essas crianças fez com esses caras para eles chegarem e fazer isso com eles? Altamira começou a ir às ruas e perguntar quem teria assassinado suas crianças. Ao mesmo tempo, por quê? À medida que foi avançando no terceiro ou quarto, se fez a ligação de um serial killer. E se avançou até um ponto de que chegou-se a um limite maior, que é o envolvimento de pessoas ligadas a uma seita, justamente coordenada pela Valentina. Primeiro que não é uma seita, né? Isso não é uma seita, isso é um credo que eles fazem. Toda religião, ela quando enlouquece, ela passa a ser fanática. Então o fanatismo ele leva você a fazer coisas que no nível da racionalidade você não faria. A gaúcha Valentina de Andrade é a principal acusada. Valentina é fundadora do grupo LUZ, sigla em espanhol para Alinhamento Universal Superior. O grupo é acusado de promover sacrifícios humanos para manter contatos extraterrestres. A Valentina de Andrade, respondendo a tua pergunta, ela me parecia sempre uma pessoa meio, assim, fora desse mundo, uma pessoa que estava vivendo em outro... Uma mulher doida. Amailton, José Amadeu, Carlos Alberto, Césio, Aldenor e Valentina, no banco dos réus, num dos julgamentos mais longos da história do judiciário brasileiro. E a reviravolta no caso? Um homem aparece no Maranhão dizendo: fui eu quem matou os meninos de Altamira. No começo dos anos 2000, os olhos do mundo se voltaram para o bairro da Cidade Velha, em Belém do Pará, onde antes funcionava o Tribunal de Justiça do Estado. Era o início dos julgamentos dos acusados pelas mortes dos meninos de Altamira. De acordo com as investigações, os crimes ocorreram entre os anos de 1989 e 1993 na cidade de Altamira.
19 meninos com idades entre 8 e 14 anos foram vítimas. Segundo o Ministério Público, as mortes teriam sido motivadas por um ritual de magia negra. No banco dos réus, a seita Luz, de Valentina de Andrade. Essa demora, né? Ela foi muito traumática, porque ela, na verdade, ela fez com que muitas pessoas adoecessem, morressem, né? E não visse o final dessa história. Que a gente queria que todos estivessem de braços juntos, dados, dizer, realmente agora aconteceu a justiça. Mas muitos não tiveram a oportunidade de ver essa justiça que demorou demais, que foi retardada demais, né? E até hoje a gente diz que não teve a justiça por completo, né? Amailton e Carlos Alberto foram os primeiros, depois Anísio, em seguida Césio e por último Valentina de Andrade. Julgamentos longos e cansativos. Eu acredito que a principal estratégia da defesa da Valentina de Andrade foi justamente trazer elementos de um outro processo, e esses elementos de outro processo acabou tornando esse julgamento bastante demorado, que não ocorreu com os outros acusados. Os outros acusados tiveram julgamento de 2 dias. Então, foi como geralmente ocorrem os julgamentos naturalmente, 2, 3 dias. O dela não. Então, na época, existia um dispositivo do Código de Processo Penal que permitia que a defesa trouxesse a leitura na íntegra de documentos. Então, essa foi a principal estratégia do Dr. Davidon, que é foi o advogado dela, junto com o Dr. Arnaldo Bussato, também de Curitiba. Então, a estratégia principal deles dois foi tornar o julgamento mais demorado com a leitura de documentos e, com isso, ganhar tempo para conseguir as estratégias naturais que nós, advogados, necessitamos dentro de um tribunal do júri. Numa rápida entrevista, Valentina voltou a jurar inocência. Serei absolvida porque sou inocente. Vocês sabem disso. Como que a senhora está conseguindo enfrentar esse julgamento, senhora Valentina? Com muita tristeza, com muita angústia, com muito desespero, com muita dor, não somente por mim, mas por toda a maldade que a imprensa, com exceção, está fazendo contra mim. A senhora nunca orientou seus seguidores a matarem crianças? O que o senhor acha? Não me faça essa pergunta porque ela é cretina. Ela é cretina. O advogado criminalista Rubens Pena Júnior se dedica há quase 10 anos ao caso dos emasculados de Altamira. O assunto é tema de sua tese de mestrado. Nesse tempo, reuniu centenas de fotos e documentos relacionados à emasculação e morte dos meninos. É inegável quando você lê o processo criminal sobre o caso dos meninos emasculados, você percebe diversas violações e nulidades. Então houveram falhas. As falhas que houveram no processo, elas estão relacionadas à ausência de investigação, né? Existiam determinadas pessoas que poderiam falar sobre os fatos, mas não eram intimadas, ou não há no processo, não constam intimações dessas pessoas, ou seja, elas não eram trazidas a juízo para falar sobre a ação. Então, isso tornou um processo bastante falho, no sentido de que não havia robusteza nas provas que estavam sendo levantadas. Só os dois, eu quero só os dois aqui, sem ninguém do lado. Você vai olhar para os dois e vai me dizer se foi um desses dois que lhe colocou o pano no rosto. Eu tenho a plenitude, a certeza, a convicção 100% que foi o Carlos Alberto. Qual é o Carlos Alberto? Esse aqui. De camisa azul? Isso, com certeza. Absolvo. Como absolvido tenho a ré Valentina de Andrade Munhoz. Valentina de Andrade foi levada até a penitenciária onde estava presa desde setembro.
Após assinar o alvará de soltura, ela saiu escondida no banco de trás deste carro e seguiu até um hotel de luxo em Belém, mas não quis dar nenhuma declaração. Valentina ainda foi absolvida, ficou presa, mas foi absolvida. No entanto, o doutor Césio, o doutor Brandão, que faleceu no cárcere por acusações que não eram acusações só de ter matado alguém, eram acusações de ter pacto com o Satanás, de matar crianças e entregar o sangue, emascular essas crianças e entregar ao Satanás. O Estado do Pará tem que ser responsabilizado por isso. Veja, isso nunca passou, né? Isso são chagas abertas, que sangram muito. Isso acabou com a vida dela, isso destruiu a vida daquela mulher, destruiu a vida dos filhos, destruiu a vida dos filhos dos filhos. Isso são coisas que não se apagam. E ela ainda é uma mulher muito forte, uma mulher de muita fibra, que se mantém aí sempre e há muitos anos sob medicação intensa e forte, mas esse trauma ninguém vai tirar dela. O julgamento de Valentina de Andrade havia terminado, mas estava longe de ser concluído. O que aconteceu no salão do Tribunal do Júri, todo mundo viu. Na sala do júri, estratégias da defesa para alongar o julgamento, previsto inicialmente para terminar no domingo. Houve bate-boca depois que a defesa discordou de um pedido do juiz para acelerar o julgamento. Um dos momentos mais importantes do depoimento foi quando a professora disse que o livro não ensina ninguém a emascular. É a mesma coisa que destacar uma frase do Saramago e dizer que ele a mesma ele coisa. fundou uma seita satânica. Porque a criança, volto a repetir, é violenta. Tinham símbolos no chão, velas acesas, ou seja, tudo pronto para que fosse ter um ritual. É uma acusação falsa e criminosa. Os seus seguidores a matarem crianças? O que o senhor acha? Não me faça essa pergunta porque ela é cretina. Ela é cretina. Absolvo, como absolvido tenho, a ré Valentina de Andrade Munhoz. Nós queremos a justiça e essa justiça vai ser feita um dia. Isso foi uma injustiça muito grande que eles fizeram conosco. Sempre fica a sensação de impunidade. Mas e os bastidores? A Polícia Federal e a Polícia Civil do Pará vão investigar os jurados e os oficiais de justiça que participaram do julgamento que absolveu Valentina de Andrade. Ela foi acusada de ser líder de uma seita que mandava mutilar e matar crianças. A abertura de inquérito foi pedida hoje pela comissão formada por representantes da Procuradoria da República e o Ministério da Justiça. Eles sugerem também que o Ministério Público do Pará peça a quebra dos sigilos bancário e telefônico dos jurados. Segundo a comissão que acompanhou o julgamento de Valentina de Andrade, existem suspeitas de que os jurados receberam telefonemas e visitas no hotel onde estavam hospedados em Belém. Por isso, foi pedido que a Polícia Federal investigue o caso. Os 7 jurados vão ser chamados para prestar depoimento e podem ter o sigilo bancário e telefônico quebrados. Foi quebrada a incomunicabilidade? A senhora recebeu o telefonema no hotel? Dá licença, meu filho, por favor. É difícil você passar 17 dias sem se comunicar com um membro da sua família, uma mulher, com um filho, para saber como está na sua casa. Isso pode? Então, o que os jurados fizeram? Segundo consta, eles telefonaram para membros da sua família para saber como estava a família, como estava o filho, como estava a mulher. Isso, a meu ver, não é quebra de incomunicabilidade. A quebra de incomunicabilidade, ela é caracterizada quando há um comentário sobre o processo. Nenhum jurado, nenhum oficial de justiça, ninguém foi corrompido, ninguém recebeu dinheiro. O mecânico Francisco das Chagas cumpre pena numa cela de segurança máxima em São Luís. Há 6 anos, quando foi preso, ele teria confessado ser o assassino em série de 42 meninos no Maranhão e no Pará. Hoje, o mecânico negou todos os crimes. O Francisco das Chagas inicialmente não confessava nem os crimes do Maranhão. Quando ele foi preso dentro do inquérito policial do Jonathan, ele afirmava que nunca tinha cometido nenhum tipo de crime. Com o tempo,
né? E também foram encontrados corpos dentro da casa dele. Foi feito DNA nesses corpos e eram realmente 2 meninos desaparecidos no Maranhão. Foi inevitável que ele falasse o que tinha feito. E com a repercussão dos julgamentos do caso dos meninos emasculados de Altamira, ele se sentiu imbuído de falar o que realmente ele também fez em Altamira. No caso, ele confessou os crimes pelos quais outras pessoas haviam sido julgadas e condenadas. Francisco das Chagas deixou o fórum com mais 63 anos de condenação. Agora terá que cumprir uma pena de 211 anos. O mecânico foi julgado pela morte de 2 meninos, Júlio César Pereira, de 11 anos, e Nonato Alves da Silva, de 10. Os crimes aconteceram em junho de 98. A justiça desta vez tentou corrigir um erro. Na década de 90, o vigia Robério dos Reis havia sido condenado pela morte de um dos meninos, crime que agora está sendo atribuído ao mecânico. Ainda este ano, o mecânico deve voltar por 3 vezes ao banco dos réus e responder por crimes atribuídos a um assassino em série. O Francisco das Chagas nunca foi formalmente processado no estado do Pará. O Francisco das Chagas foi investigado pela Polícia Federal e pela Polícia Civil do Pará, mas ele nunca foi formalmente denunciado por nenhum desses crimes. As investigações comprovaram: o maranhense Francisco das Chagas esteve em Altamira, no Pará, no mesmo período em que aconteceram as emasculações dos meninos de Altamira. Chagas foi preso no Maranhão em dezembro de 2003. A polícia, ele confessou o assassinato de 30 meninos no Maranhão, mas disse também textualmente aos policiais: fui eu quem matou as crianças de Altamira. Mas havia uma informação da Polícia Civil no Maranhão que tinha um histórico de um emasculador lá. Certo? Só que lá matava as crianças. E como a Polícia Federal iniciava uma investigação aqui, foi para lá e conseguiu avançar nas investigações de lá, sem, contudo, comunicar à época para a Polícia Civil aqui. A entrada em cena de Francisco das Chagas mexeu com todo o processo sobre a emasculação e morte dos meninos de Altamira. As investigações e a confissão de Chagas fizeram com que as defesas dos acusados pedissem a reabertura do processo com uma indagação. Se Chagas matou as crianças de Altamira, então os integrantes da Seita Luz são inocentes. E a essa altura, muitos dos condenados já estavam até cumprindo pena em regime fechado, nesse prédio, onde antes funcionou o Presídio São José, em Belém. Eu acredito que o Chagas é o assassino das crianças emasculadas em Altamira por conta do teor e da riqueza de detalhes que contém as confissões dele levantadas pela Polícia Federal. Eu acredito no trabalho da Polícia Federal. O assassino, o verdadeiro assassino, já apareceu, confessou o crime e a Justiça do Pará faz ouvidos de mercador quanto a isso. Isso tem que um momento parar. O mundo inteiro se volta contra esse mal-sinado, mal-traçado e desgraçado caso dos emasculados de Altamira, dizendo que ocorreu um assassinato, não só de reputações, mas um assassinato das famílias, dos filhos e dos filhos dos filhos desses que foram apontados como aqueles que pertenciam a uma seita satânica. E o Estado do Pará vai, uma hora ou outra, o Estado do Pará, a história vai dizer que errou e errou muito. Entramos em contato com Césio Brandão, em Vitória, no Espírito Santo. Via WhatsApp, ele nos mandou a seguinte mensagem: eu passei décadas lutando de todas as formas possíveis para ter a minha voz ouvida. Já comentei e me manifestei incontáveis vezes. Fui questionado em juízo e fora dele, e sempre mantive meu posicionamento e minha consciência tranquila. Eu nunca vou desistir de declarar a minha inocência,
mas irei fazê-lo no meu tempo e à minha maneira. Não participarei de entrevistas, mas agradeço o interesse pelo caso e espero que faça um bom trabalho pautado na ética e na verdade dos fatos. 20 anos de injustiça que ocorrem dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, segundo após segundo. Nós temos pessoas presas injustamente, criminosamente, por esse erro judiciário que algumas autoridades insistem em manter no estado do Pará. Nós temos a consciência tranquila que laboramos no sentido de fazer a justiça e não de justiçar pessoas, porque a função da Polícia Judiciária é esta, levantar dados. Nós não investigamos pessoas simplesmente, investigamos os fatos para que a justiça se pronuncie. E se ela levou até o tribunal é porque deu crédito nas investigações enceitadas pela polícia. Pode passar o tempo que passar, a gente nunca vai esquecer. A gente se acostuma com a perda e com a dor, né? Mas esquecer mesmo, jamais.